Bem-vindos ao podcast Páginas do Céu, a sua dose de reflexão cristã. Hoje, a gente vai mergulhar numa obra, fundamental, que atravessa os séculos, né? Confissões, de Agostinho de Hipona. Foi escrito lá no finalzinho do século IV e, olha, é bem mais que uma autobiografia comum, viu? É um mergulho na alma mesmo, uma conversa muito íntima com Deus. A ideia aqui é explorar essa jornada dele e tentar, captar a mensagem central que Agostinho deixou pra gente. Para começar, a estrutura do livro já é bem reveladora, né? São 13 livros. Neles, o Agostinho vai revisitando a vida dele. Desde a juventude, que ele descreve como cheia de paixões, busca filosófica e tal, passando por várias fases, né? Maniqueísmo, neoplatonismo, até chegar na conversão ao cristianismo. E o tom é incrivelmente pessoal, quase como ler um diário mesmo escrito para Deus. Foi algo muito novo para a época, essa abertura toda da consciência. Exatamente. E essa palavra confissões, ela tem um duplo sentido bem interessante, né? Não é só, confessar pecados, embora isso seja uma parte enorme, claro. Ele detalha os erros, as vaidades, as lutas morais, com uma honestidade que chega a ser desconcertante, sabe? Sim, muito direta. Mas é também uma confissão de fé, um louvor a Deus. Ele está ali reconhecendo a grandeza de Deus e principalmente a ação da graça na vida dele. E essa ideia de graça divina para ele não é um prêmio, né? Pelo contrário, ele descreve a graça como uma intervenção de Deus, que ele não merecia, mas que foi fundamental para tirá-lo do que ele via como um abismo. Bem diferente daquela ideia de autossuficiência que algumas filosofias pregavam na época. É verdade. Essa honestidade ao falar dos próprios erros é algo que marca muito. Eu lembro sempre daquela passagem famosa do roubo das peras na adolescência. Ele conta que não foi pela fome, nem pelo desejo das peras em si, mas pelo puro prazer de fazer o que era proibido, né? Ele não se poupa em nada. Nada. E essa autoanálise vai fundo em temas bem complexos. Por exemplo, como ele lida com o tempo e a memória. Lá no livro X, é genial. Ele fica se perguntando como a gente pode conhecer Deus, buscar a Deus aqui no presente, se Deus está além do tempo. Como é que a memória entra nesse processo de busca espiritual? São perguntas que ele levanta que, nossa, fazem a gente pensar até hoje. Sem dúvida nenhuma. E a forma como ele disseca a própria mente, a vontade dividida, aquele famoso eu quero, mas eu não consigo. Para a época, é uma psicologia impressionante. Ele não pinta uma conversão fácil, instantânea, que nada. Ele descreve uma luta interna muito intensa. A resistência para abandonar os velhos hábitos, as ideias antigas. Aquela frase, né? Dá-me castidade e continência, mas não já. Exatamente, essa vulnerabilidade toda talvez seja um dos grandes motivos que fazem a obra ser tão forte até hoje. Mostra que a jornada espiritual não é linear, né? Tem avanços, tem recuos, tem conflito interno. Pois é. E essa transformação pessoal dele acaba sendo o fio condutor de tudo. A gente vê o Agostinho mudando. Daquele jovem ambicioso que buscava reconhecimento, prazeres, para alguém que encontra um centro, um novo eixo na fé cristã. E é interessante como dá para ler essa virada de jeitos diferentes, né? Alguns focam mais nos sermões do Ambrósio, outros na influência dos filósofos neoplatônicos, outros no impacto da leitura das cartas de Paulo. A obra permite essas camadas. Uhum. E o impacto disso vai muito além da teologia, né? Muito além. A introspecção radical do Agostinho, esse jeito de narrar a própria consciência, isso foi uma semente para a literatura ocidental. Influenciou muita gente, desde Petrarca, Rousseau, até o romance moderno. E por que continua relevante? Acho que é porque Agostinho toca em questões muito humanas, universais. Sim. A busca pela felicidade, aquela insatisfação com as coisas que passam rápido, a luta contra as próprias fraquezas, o desejo por algo maior, por transcendência. Ele expõe a alma de um jeito que cria uma conexão muito forte, mesmo para quem não compartilha da mesma fé. Então, no fim das contas, Confissões é isso, né? Um testemunho incrível de uma alma buscando a verdade, buscando Deus. É o registro de uma transformação profunda. Mas é também uma meditação sobre temas que são de todo mundo. O mal, o livre-arbítrio, o tempo, a memória. E, claro, a graça divina.
É um olhar muito agudo sobre a condição humana que continua a nos inspirar, a nos questionar. Fica aí a reflexão para a gente. Até que ponto a nossa própria memória, o jeito como a gente conta a nossa história, molda a nossa busca por sentido. Assim como moldou a do Agostinho, né? E assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Páginas do Céu. Foi bom ter você aqui. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e até a próxima dose de reflexão cristã.